E nós abrimos este bloco para tratar sobre um tema muito importante e delicado, pois fala sobre a participação de crianças e adolescentes, enfim, de menores, na publicidade e da obrigatoriedade de alvará judicial para que essa finalidade em Ribeirão Preto realmente aconteça. Então, para tanto, nós estamos recebendo o Dr. Sebastião Donizete, que é promotor de justiça de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo, Dr. Sebastião. Prazer recebê-lo aqui no nosso APP-TV. Doutor Sebastião, até para conhecimento das pessoas que nos assistem, o que diz a Constituição Federal sobre a participação de menores no mercado de trabalho, de forma geral, por faixa etária? Olha, na verdade, a Constituição efetivamente não estabelece nenhuma limitação e nenhuma proibição, específica. Na verdade, ela estabelece alguns limites de idade para certas atividades. Então, veja bem, o menor até 14 anos de idade não pode desempenhar nenhum tipo de atividade de natureza laboral, de qualquer tipo de atividade que implique trabalho. Trabalho no sentido de receber alguma remuneração direta pelo trabalho, vamos deixar isso claro. Então, quando nós estamos falando aqui de desenvolver trabalho, nós estamos falando dentro daquela perspectiva do contrato de trabalho. Tá? Então, até 14 anos, não há nenhuma possibilidade de exercício de trabalho remunerado pelo adolescente ou pela criança. Eu lembrando que, para nós, do Estatuto, criança é todo aquele até com idade inferior a 12 anos e o adolescente com 12 até idade inferior a 18 anos. E a partir de 14 anos, entre os 14 e 16 anos, ele pode trabalhar, mas no regime de estágio, no regime de menor aprendiz. Que não é nem bem propriamente um estágio, no sentido mesmo de aprendizagem. Doutor, então o que levou o Ministério Público a instituir a expedição de alvará para a participação de menores na publicidade e como isso irá funcionar na prática? Olha, na verdade, eu não gostaria de dizer que o Ministério Público instituiu. Nós, no âmbito de um inquérito civil, em que a questão nos surgiu, nós entendemos aí que não devêssemos criar um regime de proibição à criança ou ao adolescente no exercício da atividade, não propriamente trabalho, para não criar nenhuma ambiguidade, na atividade relacionada à publicidade ou, de modo geral, nos meios de comunicação. Por quê? Porque, em linha de princípio, não há no Brasil nem regra constitucional e nem regra infraconstitucional, quando a gente fala constitucional, que está dentro da Constituição, ou regra abaixo da Constituição, qualquer lei editada pelo Congresso Nacional, que proíba. Né? Mas entendemos, de acordo com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e dos valores constitucionais que estão ali colocados, é que até 14, até a idade, melhor dizendo, até 18 anos, de certo modo é livre, desde que haja prévia autorização judicial. Tá? Em qualquer meio de comunicação, não necessariamente no meio publicitário. Como que isso vai funcionar na prática? Veja bem, no entendimento nosso, é que os pais, ou responsáveis, ou meio de comunicação, ou meio publicitário, tá, por alguma via, vá ao judiciário, aqui no nosso caso de Ribeirão Preto, numa vara da infância e juventude, tá, pedindo a autorização, e isso passará pelo crivo do juiz e do promotor de justiça, que atuará especificamente naquele caso concreto. Essa autorização sair quanto tempo? Tudo depende. Veja bem, é muito complicado você querer autorizações muito rápidas, mas o tempo não é de uma semana, de 2 semanas, de 1 mês, de 2 meses. Isso é possível até teoricamente num dia. Depende do tipo de evento que se quer, depende dessa criança ou desse adolescente estar de fato representada pelo pai, pela mãe ou por um responsável, depende das condições pessoais do adolescente, depende da documentação que se apresentará. Aí o evento ele mesmo já deve estar regularizado. Vamos imaginar que esse é um evento fechado. Então, minimamente, nós vamos olhar as condições de higiene, de segurança desse local, minimamente. A participação em filmes publicitários, mesmo que esporádica, ela constitui um trabalho por parte do menor? Então, eu vou dizer, a resposta literalmente depende. Né? Veja bem, se você pensar um filme
como você citou o filme, que você vai levar aí, na ótica nossa, um período longo de produção, tá? A meu ver, isso pode configurar contrato de trabalho. Período longo seria o quê? Horas, também dias? Não dá, dia, meses, Tá. ou um mês, ou mais de mês. Dias dificilmente, horas impossível. Ok. Mas acima de mês. Por que eu estou evitando estabelecer critério temporal específico? Porque quem vai decidir se é um regime de contrato de trabalho ou não, e da natureza de contrato de trabalho ou não, efetivamente vai ser a Justiça do Trabalho. E no caso do menor ser de outra cidade e o filme acabar vindo pronto de outra cidade, mas ele acaba sendo veiculado regionalmente aqui pelas emissoras locais. Como é que fica nessa situação, doutor? Veja bem, a legislação ela é nacional. Então isso não é válido para Ribeirão Preto, não é válido para Brodowski, não é válido para Batatais, qualquer cidade do Brasil. Isso é uma questão nacional. O que você pode é divergir na interpretação dela, né? Mas é muito pequena a margem de mobilidade de interpretação. Porque, fundamentalmente, no Brasil, pelo menos até agora, não há uma legislação específica cuidando especificamente da atividade da criança e do adolescente nessa área. Melhor seria que tivesse, ok? Como nós vamos interpretar o Estatuto da Criança e do Adolescente, interpretar a regra constitucional, pode suceder que aí um juiz ou um promotor aqui ou acolá traga aí um outro tipo de interpretação. Eu particularmente acho que vai ser difícil. Então vamos imaginar uma criança ou adolescente de qualquer outra cidade da nossa região, produziu ali o filme, o evento, enfim, para ele participar lá na origem, ele deve ter ou contar com autorização. Eu acho muito arriscado ao promotor do evento não exigir esse tipo de autorização judicial. Eu acho arriscado. Então, o conselho que eu daria é que pelo menos ele cuidasse disso. Agora, se chegar aqui, está filmando aqui, passando o evento aqui, o filme, seja lá o que for, será possível que aqui o Ministério Público de Ribeirão Preto e eventualmente até mesmo o juiz da infância daqui exija a comprovação da autorização. Pois se formos pegar, por exemplo, um menor que tem residência fixa aqui em Ribeirão Preto, mas a produção da propaganda é feita em outra cidade que não tem essa restrição. Como é que fica a situação desse menor? Não altera. Ele deverá, ainda que aqui, para repercutir noutra cidade, para participar aí, eu penso que ele deva ter autorização judicial. Tá? Mesmo se na outra cidade ele não tem essa... Mesmo que... É aquilo que dizer. Na verdade, não é que existe, eu quero insistir nisso, não é que existe uma legislação diferente para cá. O que pode acontecer é uma divergência de interpretação. Mas digo, vai ser muito difícil que haja, de fato, essa divergência. Por exemplo, na capital do estado, a gente já sabe hoje que já se faz, já é uma prática comum a via da autorização judicial. Não é? E isso por uma razão muito simples, para prevenir ocorrências adversas à criança e ao adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje, ele parte de uma premissa muito básica, que é a chamada doutrina da proteção integral. A proteção integral significa que, de um lado, ele é receptor de direitos fundamentais, inclusive relativamente à sua dignidade. De outro, que ele é merecedor de um tratamento pleno do Estado, da sociedade e da comunidade. E terceiro, que ele é sempre levado em conta conforme os critérios de uma criança ou de um adolescente ou de um ser em formação. Então, a autorização visa, no fundo, a evitar essas ocorrências. E, doutor, a comunidade de Ribeirão Preto já tem conhecimento dessa norma? E como é que a comunidade está reagindo? A recomendação que expedimos ela foi dirigida a vários setores da comunidade, como, por exemplo, a Associação Comercial e Industrial, como, por exemplo, aos conselhos tutelares, ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e outros tantos, vários outros, inclusive na área de vocês. Então eu penso que isso está, de fato, já na consciência da população. E qual é a data, realmente, que o alvará vai passar a ser obrigatório? Bom, eu não posso responder
efetivamente pelo juiz da vara da infância e do promotor que está lá, que vai dizer nos processos. Que eu diria o seguinte, eu colocaria essa pergunta no outro tom, né? A partir de quando vocês que estão na área devessem ter esse cuidado? Okay. A partir de agora, de ontem, né? É um cuidado que poderá livrá-los ou livrar qualquer um que esteja nessa atividade. Precaução? Mais do que precaução. Evitar alguns problemas significativos aí depois. Até, por exemplo, há um dispositivo no ECA que diz que não observar as normas de proteção da criança e do adolescente implica lá uma sanção pecuniária, uma multa que varia, salvo engano, entre 3 salários mínimos a 20 salários mínimos, por exemplo, podendo acarretar outras consequências mais graves. Então, eu diria que, como, por exemplo? Na ótica até penal, consequências de natureza penal, eventualmente, aí mais levando em conta a natureza do evento. Doutor, já existe ou está sendo preparado algum modelo de alvará? Não, o alvará em si não tem modelo. O alvará, ele depende de um pré-pedido, ou de um prévio pedido, que ele deve ser formulado diretamente pelos pais ou responsáveis, ou assistidos por um advogado, ok? Ou até mesmo quem está à frente do evento, seja lá qual for a sua natureza. Doutor, no caso de um filme publicitário, quem que vai sofrer as penalidades? É a agência, a produtora, quem exibiu aquele filme? Em regra, todos. Em regra, todos? Todos. Depende muito de como vão responder, ou por ação ou por omissão, né? Se você não produziu, mas você transmitiu, você tanto quanto você participa da cadeia de exposição de um evento não autorizado ou impróprio ou inadequado à criança. Então, os pais ou responsáveis, tanto quanto quem produziu, quem transmitiu, isso, no fundo, o que a gente só pode, eventualmente, é graduar um nível de sanção ou de penalidade, mas todos vão participar dessa... Uma outra questão, além do alvará, continua valendo a autorização por escrito dos pais do menor? Eu, particularmente, pela interpretação que faço, tá, da legislação que envolve a criança e adolescente e da regra constitucional, eu não me contentaria com isso. Okay. Mas vocês, evidentemente, com a sua assessoria jurídica, a assessoria de vocês, obviamente vão tomar aí alguma posição que melhor lhe aprouver. Então, doutor, o que o senhor recomenda, então? Eu não me contentaria com a simples autorização do pai ou do responsável. Okay. Pelo seguinte, se o interessado, qualquer que seja, se dirija e peça a ordem judicial, o juiz diz, olha, não é necessário? Ok, não é necessário. Mas está ali. Tá bom, tá ok. Mas o juiz resolve, mas está havendo tantos pedidos, então eu vou regular isso. Ótimo, pois que faça. Alguns juízes optam por isso, tá? O que elimina essa instabilidade de vocês. Então eu, em linha de princípio, pediria sim. Tá certo, doutor Sebastião, quero muito agradecer sua presença aqui no nosso APP-TV, esse promotor de justiça abordando um tema que é tão importante e tão delicado. Obrigada, doutor, volte sempre ao nosso APP-TV, viu? Eu é que agradeço e, evidentemente, estamos sempre à disposição, seja como pessoa, seja como instituição. E o que a gente espera realmente é que seja sempre resguardada a integridade dos menores, né? Não só na participação de uma propaganda, mas também na sua exposição a anúncios que promovam o consumo de quaisquer bens e serviços incompatíveis com a sua condição, tais como armas de fogo, bebidas alcoólicas, cigarros e todos os demais igualmente afetados por restrições legais. No próximo bloco, um bate-papo para lá de especial com Renato Aguiar. Não sai daí, eu espero você.